Pai, em nome do Senhor Jesus. Mais um dia na tua santa presença, agradecendo ao Senhor. O Senhor é temente, o Senhor é fiel. Sem ti nada sou, sem ti nada podemos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, livra, Pai, nos do mal, porque teu reino e poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Mais um dia na tua santa presença. A palavra de hoje é João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus está falando, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, aquele que segue ele, não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, aleluia. E aqui, Deuteronômio 26, versículo 12. Vou ler o 12. O dízimo do tesouro ao ano. O dízimo do tesouro ano. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano do dízimo, então os dará aos levitas, aos estrangeiros e aos órfãos e às viúvas, para que coma dentro da tua porta e se farte. Está falando aqui, né, do dízimo e das viúvas, né, que não falte. E dirá perante ao Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas dei também ao levita e ao estrangeiro, e às órfãs e à viúva, conforme todos os teus mandamentos, e que me tem ordenado. Não transgredi os teus mandamentos. Dele me transgride os teus mandamentos, nem dele me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem dela nada tirarei da imundície, do imundo, nem dela dei para os mortos. Obedeci a voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo que me ordenaste, tenho feito. Está falando, né, da primícia, né, daquilo da colheita. Olhar dente a tua santa abominação desde o céu, abençoa o teu povo, a Israel, a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, para que mana leite e mel. Glória a Deus. Neste aliança, 16, aliança, neste dia que o Senhor teu Deus te mandar, cumpre este estatuto, juízo e guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Este declaraste ao Senhor, que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos. Guardará o seu estatuto e os teus mandamentos e os seus juízos. Dará ouvir a sua voz. E o Senhor hoje te ordenou
que tu lhes será por seu próprio povo, como tem dito o que guardará todos os seus mandamentos, para assim, para assim ter exalte sobre toda a nação que criou louvor, para louvor, para fama, para glória, para que seja um povo santo, e ao Senhor teu Deus, como ter falado. Aqui, paro por aqui, né? Tá falando do dízimo, né? Dos mandamentos. E vou lá em Malaquias. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Malaquias. Aqui fala Malaquias 3. Eu não vou ler tudo, que é a palavra de hoje. Eu só vou ler. Quer ver? Malaquias 3:10. Eu vou ler tudo aqui. Deus anunciou da vinda do Senhor. Eis que eu envio o meu mensageiro. Prepara para o caminho diante de mim. E ele repreenderá ao seu templo o Senhor que vos buscai, mensageiro da aliança, que vos desejai. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas o que suportará o dia da sua vinda? Que substituirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do oliveira, e como sabão da lavandeira. Assenta-se-á como fundido e purificado, de prata purificará os filhos e Levi o seu refinado, como ouro e como prata. Então o Senhor trará a oferta em justiça, a oferta de Judá e de Jerusalém. Será agradável ao Senhor, como no dia do antigo, e como no primeiro ano. E chegará-me a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra o feiticeiro, contra os adúlteros, contra os que jura falsamente, contra os que defraude os diarista e seu salário, e a viúva, e o órfão, e o que perverte o direito do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos exércitos, porque o Senhor não mudou. Por isso vós, filho de Jacó, não sois consumido. Não sois consumido. Não devemos roubar ao Senhor, desde o dia em que vossos pais vos desviaste do meu estatuto, e não os guardaste. Tornarei vós para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E vós que dizei, em que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais. Dizei, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois maldiçoado, porque a mim me roubais. Assim todas as nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Deixe, pois, trazer mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto diz
Diz ao Senhor dos Exércitos: se eu vos não abrir a janela do céu e não derramar bênção em vós uma bênção, tal que dela não haja lugar suficiente para recolherem. E por causa de vós repreenderei o devorador. Ele não devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações e vós chamarão bem-aventurado, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pois as vossas palavras foram agrediva para mim, diz o Senhor. Vós dizei que temos falado contra ti. Vós deste dito o estéril e servir a Deus que nos proveita, termos cuidado em guardar o seu mandamento, o seu preceito, e guardar anda de luto diante do Senhor dos Exércitos. E, ora, porque nós reputamos por bem-aventurado eu sou bem-aventurado. Os soberbos também o que comete impiedade são edificado, assim ele tenta a Deus e escapa. Então aquele que teme ao Senhor fala frequentemente ao outro, e o Senhor atentou e ouviu uma memorial e foi escrito diante dele, e os que temem ao Senhor, para que se lembra do seu nome, e serão eles serão meus, diz ao Senhor dos Exércitos. Aquele dia serão para mim joia, joia, poupa-luei, com o homem poupa o seu filho, que serve. Então voltarei e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Então aqui está falando do dízimo, né? Ele fala das órfãs, das viúvas, e fala para levar o dízimo, né? Que é a oferta. O dízimo, né? Simboliza da primícia, né? A primícia é levar a casa do tesouro, que é a casa de Deus. Tá bem clara essa palavra, né? Porque com maldição será amaldiçoado, diz o Senhor. A palavra de Deus que está falando. Aquele que não dá o dízimo, devolve na casa do tesouro, com maldição será amaldiçoado. Aqui não explica, que eu não encontrei, não, né, que eu não tenho aquela habilidade para ler toda a Bíblia e explicar. Então, eu não sei dos 10%. Eu sei que tem que dar o dízimo, tem que devolver, independente. Aqui fala de toda a nação, né, para devolver o dízimo. E eu, dentro da palavra, eu aprendi que o dízimo a gente devolve como nos anos antigos, que todos devolviam o dízimo. Todos aqueles, né, que entendia da palavra, que sabia que daqui tinha que devolver. Só que aquele tempo não era dinheiro. Devolvia em quê? Eu plantei arroz, o vizinho plantou feijão, o outro plantou milho. Então era uma troca, né? Tinha essa troca. Todos seriam alimentados.
Mas primeiro de tudo isso, eu plantava, quando eu plantava, e o vizinho plantava, e demais pessoas plantavam, independente do tipo de alimento, aquele alimento, eu não ia só alimentar só de arroz ou só de feijão. Tinha que ter uma troca. E aquela troca, a pessoa ia e guardava, plantava, e daquela parte, ela tirava as sacas de arroz, ou que seja, de feijão, cada um fazia a sua parte, né? E retirava, e ali tirava a parte que era a semente, que é a primícia, que fala do dízimo, e guardava. E aquela, no tempo da plantação, ia plantar aquele alimento, porque era aquela parte do dízimo. E depois que colhia, ia fazer novamente, ia dividir cada um a sua parte e ia levava na casa do tesouro também. Então era o que dá para entender que a primícia, porque ele fala aqui do devorador, do migrador, do destruidor. Migrador, destruidor e o cortador. É quatro tipos de como que é? Ai, meu Deus. Espiritual é o demônio, é o mal. É usado pelo mal para estragar a lavoura. E aquelas. E como que diz? O inimigo vinha à noite e acabava com tudo ali, né? Se aquela pessoa não devolvesse o dízimo. Como hoje é a mesma coisa, mas só que muda o quê? Que hoje a gente faz a doação em dinheiro. A gente leva. Doação não, a gente leva a casa do Senhor, é o quê? A primícia e o dinheiro. Daquilo que nós trabalhamos e nós, né, mantém de maneira diferente, mas é a mesma coisa. Trabalhou durante o mês, ou que seja 15 dias, a metade do mês, tira os 10%, que hoje fala dos 10%, e devolve à casa do tesouro. Se não, espera completar um mês, quem trabalha recebe uma vez no mês, tira os 10% e leva à casa do tesouro, né? Aí ele fala que se, aqui ó, não devemos roubar o Senhor. Vou ler aqui, ó. Não devemos roubar o Senhor. É o 3, peraí. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim. Olha aí, para levar seja a oferta, né? A oferta não, o dízimo, né? A casa do tesouro. O Senhor dos exércitos, se eu não, aí fala, faz prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos, até que venha, que haja suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e da vossa vide e do campo, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Toda nação é toda, vós chamarão bem-aventurado, porque vós serei uma terra deleituosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como hoje, né? Se a pessoa está fazendo, uma pessoa que trabalha no farol, né? Que vende seus docinhos no farol, as diaristas, como que é? Os gari, as pessoas que cada reciclagem, as pessoas que tem, como que é, fala? Oh, meu Deus. Aí, todo tipo de trabalhador que tem sua loja aberta, suas lojas, trabalhar por conta, não importa. O dízimo é dízimo. Se eu fui trabalhar, né, ganhei R$ 200, eu vou tirar o quê? A primícia, que seja R$ 20 e devolvo na casa de Deus. Ah, precisa devolver na hora? Não, pode guardar aquele. Ou então marca um dia certo, né, uma vez no mês e leva na casa do tesouro. Se quiser, ela pode ter levado, passar na igreja e entregar, devolver na igreja que você congrega. E se eu fui trabalhar no farol, ganhei só R$ 10, eu vou tirar o quê? R$ 1 e colocar, levar à casa do tesouro.
juntar aquele dinheiro e levar na casa do tesouro para devolver o dízimo. É assim que funciona. As diaristas, o gari, qualquer tipo de trabalhador, não importa. Pode ser o maior rico, o ricão, como diz, né? Aquela pessoa rica. Tira o dízimo. A palavra de Deus que está falando. É todos, todas nação, todas. Porque para não vir esse tipo do demônio que vem e consome. Consome o alimento, consome eletrodoméstico, consome, dá problema na casa, não por falta de arrumar a casa, mas é o inimigo que entra porque acha brecha para entrar. Então a palavra de Deus que está falando. Então a gente tem que ser obediente à palavra do Senhor. É os 10% na casa do tesouro, na onde você congrega. E se você, como a palavra de Deus fala aqui, eu estou falando do dízimo nesse momento. Se a pessoa ela não congrega, ela leva até a casa do tesouro. Ou ela ajuda em cesta básica, né? Eu não sei, Deus vai falar com ela, cada um Deus vai trabalhar, porque se ela não está congregando, Deus vai trabalhar no coração dela. Muita gente que a gente não sabe faz doação de cesta básica em dono de empresa, faz doação. Por quê? Porque ele Deus, algo né, ele conhece a palavra. Então a gente tem que se atentar para isso. Por isso que como diz a palavra do Senhor, o meu povo sofre por falta de conhecimento, né? Porque não procurou ir mais profundo dentro da palavra. Não falta, gente. Porque tudo que nós faz para Deus, né? Nós é abençoado. É abençoado. Ah, fica com dó, às vezes fica com dó. Tá com R$ 500, tem dó de tirar R$ 50 para levar na casa do tesouro. Tá com R$ 1, tem vergonha de tirar 10 centavos, fico com vergonha de tirar 10 centavos daquele R$ 1. Tem que tirar, gente. É a semente, é a nossa semente, para nós plantar, para colher novamente. Quando a gente vai, quem trabalha com hortaliça, ele vai ter que ter a semente para poder replantar, fazer o plantio. E daqueles plantios, ele não vai guardar semente novamente, daquele plantio, daquele que dá semente novamente, ele vai tirar para poder replantar de novo, porque e se ele não tem como tirar, ele vai com aquele dinheiro que ele vendeu, ele vai lá e compra aquela semente para replantar de novo. E Deus vai multiplicando, ele vai dando condições, a terra fica melhor, por quê? Porque nós está sendo obediente, né? Porque tem terra que é estéril, né? Não dá fruto, mas é o migrador, é o destruidor, é aquilo que planta e não vai para frente. Então é um demônio que tem vários tipos de inseto, de bicho, que eu não sei explicar essa parte, que destrói o alimento. Um pé de goiaba, eu tenho um pé de goiaba. Vem o bichinho e vem a querer soltar alguma coisinha e fica escura. Quando você vai comer a goiaba, tá cheia de bicho. E graças a Deus, o ano passado, todas as minhas goiabas, graças a Deus, eu apresento a Deus tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. Tem que apresentar ao Senhor e tem que fazer a nossa parte, devolver o dízimo também, né? Orar, né? A gente tem que apresentar a Deus aquilo que vem na nossa mesa, para Deus cortar tudo aquilo que vem para destruir. Porque o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Deus vem trazer vida e vida com abundância. Então nós temos que ser obedientes, gente. Por isso que muitos sofrem. Quantas pessoas aí dependem de cesta básica? Por quê? Porque não está sendo obediente dentro da palavra de Deus. Não está procurando aprender do Senhor e colocar em prática. Então, a palavra de Deus é aqui, ó. Primeiro foi lá em... Deixa eu ver onde eu marquei aqui. Então, quem tem, como que é? Mais conhecimento da palavra vai explicar melhor, tá bom? Eu creio que Deus vai colocar a pessoa para explicar melhor, corretamente, né? E eu expliquei até onde o Espírito Santo falou comigo, né? Onde eu entendi.
graças a Deus. Uma hora eu vou contar o testemunho do que aconteceu, de quando eu não dei o dízimo. Não, não é que eu não dei o dízimo, eu guardei o dízimo. Eu vou contar agora. Muitos anos atrás, quando eu comecei no Evangelho, e eu comecei a entender do dízimo, né? Vou tomar água aqui primeiro. E eu comecei a entender do dízimo. E comecei, e aí eu comecei, dei o dízimo, né? Devolvi, dei não. Eu tirei o dízimo e guardei. Guardei o dízimo e eu, até chegar o dia de eu devolver na igreja, porque tinha um dia marcado, uns dias marcados, uma vez no mês. E eu guardei o dízimo, e através desse dízimo que eu tirei e guardei, a minha irmã precisou, ela tinha a filha dela era pequena, era uma criancinha, né, bebê, e ela precisava de fazer feira. E naquele dia tinha feira no bairro. E ela falou comigo que precisava e ela estava sem dinheiro, se eu não tinha o dinheiro para arrumar, para emprestar para ela. O que eu fiz? Eu pensei que, falei para ela que não tinha, mas lembrei do dízimo. Ó, o inimigo colocou na minha mente, tira o dízimo. A pessoa pode ser que não acredite, mas eu acredito. Independente se a pessoa acredita ou não acredita, eu acredito. Que eu mexi naquilo que era de Deus. Eu fui lá, tirei do envelope e fui, entreguei para minha irmã. Não era muito, não era muito. Dava para ela fazer uma feira, mas, né, era aquilo, era a minha primícia. Não importa a quantia, não importa a qualidade, não a quantia. E eu dei para ela. E naquela semana eu achei, no começo da semana, eu achei que meu marido ia receber. Achei não, era costume do meu marido receber. O meu marido não recebeu, chegou em mim à tarde e falou para mim, Elza, eu não recebi, isso eu vou receber no meio da semana ou no fim da semana. Não recebeu, passou a semana, ele não recebeu. Naquela semana, não sei o que aconteceu, eu entrei lá, o patrão lá, não sei o que aconteceu, não lembro. E sei que não trouxe, não deu dízimo. Passou o tempo. E eu esqueci do dízimo, o devido, né? Não ter recebido, eu não tirei o, né? Quando a minha irmã foi pagar, eu nem lembro se ela pagou, não lembro. O tempo foi passando. E ela deve ter pagado, mas eu não lembro. E daí o tempo foi passando, e aquela parte da primícia, daquela parte lá eu não devolvi. Não devolvi, porque eu não lembro. E lembro que eu tirei dízimo depois, de outras coisas, mas daquele dízimo não tirei. Aí eu fui vendo, foi vindo. Não foi da noite pro dia, não. Foi assim, ó. O, como que fala? Não foi assim, de repente. Foi assim, eu fui vendo acontecer coisas. Acontecendo coisas que não acontecia de ruim. Meu marido, ele chegou do serviço e eu tinha um papagaio. E ele ficava em cima da porta do banheiro. O meu marido chegou, não viu. E quando ele empurrou a porta, o bichinho morreu. Matou o bichinho. E ali foi vendo coisa que eu não lembro de tudo que aconteceu. Foi acontecendo, coisa assim, faltando as coisas dentro de casa. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu estava dando dízimo da outra parte, mas ali aquela parte, pois foi destruição. Foi oração, e Deus lembrou eu, falei com Deus, Deus me lembrou do que eu tinha tocado naquela parte que era de Deus. Se você fala com Deus e vai fazer uma doação, e já retirou aquela parte, não faz isso. Não faz. Se Deus não falou para você fazer, não faz. Porque se você fizer, vai dar problema. Porque eu temo ao Senhor, eu procuro temer ao Senhor, né? Mas nesse dia foi o inimigo que me cegou. Poderia não, aí você está fazendo uma doação para uma pessoa, não vai ter problema, mas é de Deus. Nós temos que falar com Deus, nós temos que temor a Deus. Nós temos que ser obedientes a Deus, por quê? Às vezes nós ajudamos uma pessoa que não é para nós ajudar, porque ela está passando por um processo. E é ela e Deus. Às vezes, e eu fui e tirei do quê? Da minha primícia para Deus. Então eu coloquei, e tem outros testemunhos, tem outros, né, que aconteceu na minha vida,
E tanto bom como essa parte que eu. Bom, foi bom porque acordei, né? Abri meus olhos, porque eu despertei, porque eu fiz coisa que não era para fazer. Eu vou ficando por aqui, já tem 30 minutos já de vídeo. E o tempo é do Senhor que nós devemos obedecer, né? Então eu vou ficando por aqui. Vou orar o Salmo 91. E lá em Isaías também. Isaías fala que. É que eu não separei aqui, ó. Isaías. Agora eu não lembro, meu Deus. 55. Vós todos que têm sede, vinde a mim as águas, e os que não têm dinheiro, não têm dinheiro, vinde comprai. Comprai sem, sim, viste, comprar sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite, porque gastai. Aí fala, porque gastai dinheiro naquilo que não é pão. Às vezes a pessoa gasta dinheiro naquilo que não é pão, mas não devolve o dízimo para o Senhor, na casa do tesouro. Gasta com tudo que não é para alimento, não é alimento, mas não gasta com aquilo que não é alimento, mas tira o 10% para Deus, não dá. Depois não sabe por que está sofrendo, não sabe por que a maldição entra e destrói. Lembra, migrador, destruidor e o cortador. Vou ficando por aqui. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Deus meu, em que confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contempelarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leões e áspide, invocarás o espelho do leãozinho, a serpente, que a mim se pegou com amor. Eu livrarei, pulou e a salvo, porque conhece meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou ler novamente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá vida, terá a luz da vida. Glória a Deus. Ele é a luz, ele é a luz, ele é a vida, né? Então, eu tô com a garganta ruim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Quem me segue tem que seguir o Senhor e ser obediente à palavra dele, né? Segue-os e não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Luz da vida é o quê? Que a gente vai manter, ele vai estar cuidando de nós aqui na terra, e o dia que ele vir buscar a igreja, nós vamos continuar com ele, e nós vai ser a luz da vida, continuar sendo a luz da vida, com ele também, porque ele é a luz, nós vamos continuar sendo a luz também. Então nós temos que, gente, vamos obedecer o Senhor, independente se a pessoa como que é? Trabalha, ganha só 50 por mês, sei lá, por semana ou por dia, ou não importa. Tem que tirar o de Deus e devolver para o Senhor. Tá bom? Fica todos na paz, todos com Deus. Jesus ama todos nós, eu amo Cristo Jesus, tá bom? Apresento, Senhor, o café. Obrigado, Senhor, pela água, pela palavra, pelo café. Oh, meu Deus. Por tudo, Senhor. Pela palavra do Senhor, Pai, pela oração. E apresento, Senhor, o café da manhã para o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo veio do Senhor, tudo para honra e glória do teu santo nome, Jesus. Glória a Deus, que esse dia seja maravilhoso na tua santa presença, em nome de Jesus. Menina, Jesus ama todos, eu amo Cristo Jesus, e eu volto se assim, o Deus eu permitir. Fica todos com Deus.